O Haddad foi no 3 Irmãos Podcast e falaram sobre o Jones Manuel? Epa, que isso? Vamos ver, hein? 3 Irmãos Podcast. Da Coruja, tem alguns superchats também. Tem um do Jones também, não Tem tem? A gente também. falou do Jones, agora você vai conhecer o Jones, tá? Agora você vai conhecer. Põe aí, Pedrão. Mas isso são perguntas mandadas pra vocês? Eles Não, a mandaram, galera eles mandaram. é quem participa aqui com a gente, tipo assim. Olha o Fred aí. São caras políticos, Entendi. tá? Mais dentro da política mesmo. Pode soltar? Olá pessoal, salve Robertinho, salve Rodrigo, um grande abraço. Olá ministro, bom dia. Meu nome é Frederico Krebs, sou professor de filosofia do ensino médio. Eu também tenho um canal no YouTube onde eu faço análises políticas. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre orçamento público. Quando o Choco Passapano mandou R$5. Oi. Choco. Oi. Quero saber quando vai sair o vídeo de você passando o pano para os homens do casamento às cegas A qualquer 50 momento. mais. Por favor. Queremos ver você passando o pano gostosinho. Aguarde. 72 horas. Educação, já que por ser professor essa é uma pauta cara para mim, dado que eu estou lidando cotidianamente com os enormes desafios da educação pública, desafios esses muito influenciados por um financiamento insuficiente. Nas declarações do Ministério da Fazenda, inclusive em falas suas, como a apresentação feita nesta semana no BTG Pactual, o governo tem destacado que herdou alguns aumentos de despesa do governo anterior e que isso representaria um problema fiscal para o orçamento brasileiro. Esse diagnóstico é colocado de uma forma mais negativa e entre esses aumentos é citado o do Fundeb. Vale lembrar que no final de 2020 a renovação do Fundeb aconteceu à revelia do então presidente Bolsonaro, que não tomou iniciativa, foi a sociedade civil, os movimentos de educação que lutaram por essa renovação porque ele poderia simplesmente acabar ampliando a complementação da União, o que resultou ali na sua aprovação e na celebração ali por vários movimentos e várias entidades envolvidas com a defesa da educação pública. Para quem nos acompanha entender melhor, o Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. É um fundo no qual os estados e municípios destinam parte de suas receitas que depois recebem a complementação da União. Esse montante é redistribuído de forma proporcional ao número de matrículas na rede pública, e ele é essencial, por exemplo, para garantir reajuste salarial de professor, já que boa parte do salário dos professores é pago pelo Fundeb, porque muitas redes de ensino ali só conseguem pagar, inclusive, esses aumentos graças ao Fundeb. A minha pergunta é, dado que o aumento da complementação da União ao Fundeb tem sido tratado como algo negativo nas análises do Ministério da Fazenda, o senhor é contra esse aumento da complementação? O senhor defende reduzir a complementação da União no Fundeb? E, ampliando, quando o novo Fundeb foi aprovado, houve celebração por parte do partido do senhor que votou favorável a esse aumento. Esse apoio e essa comemoração foram um erro, então? Pergunta muito boa. Sabe quem criou o Fundeb? Foi o governo Lula, né? Caramba, o chat preveu, ó. O chat já falou assim, lá vem lapada. Eu criei o Fundeb, caraca. Você é a favor do Fundeb? O cara, então... No princípio era o verbo e eu era o verbo. E por acaso eu era o ministro da Educação à época, né? Então, agora, o que você vê como a forma de colocar a questão muda a natureza do debate. O que eu critiquei, porque eu não fiz isso, foi criar o Fundeb sem fonte de financiamento. Você não pode criar uma despesa de 40 bilhões de reais sem fonte de financiamento. E agora, o que eu estou fazendo como ministro da Fazenda é exatamente buscando a fonte de financiamento para custear o Fundeb, que eu também comemorei. O que eu não sabia à época que eu comemorei é que eu ia ser o ministro da Fazenda que ia pagar a conta. E ainda disse que estou bastante confortável em fazer mais esse trabalho pela educação brasileira. Depois de ter sido o ministro da Educação que mais ampliou o orçamento público. Agora, por que esse professor, que eu gostei dele... Ele é muito bom. Ele tem uma cara boa. Mas a primeira coisa que ele deveria dizer é o seguinte, o senhor que foi o ministro que mais ampliou o orçamento público da educação, agora está criticando essa ampliação? Seria uma pergunta reconhecendo o que eu fiz quando era ministro. Sim. E reformou a pergunta, hein? Agora, o que eu falei é o seguinte, quando você faz uma despesa, você tem que contratar receita. E quando as pessoas me criticam por taxar Bet, por taxar banco,
Eu tô falando, eu tô taxando essa turma Você não pode falar pra pagar o que você Fundeb. taxa, mano. Eles vão pegar isso aí e fazer esse corte, entendeu? Não, mas não pode fazer. Quando me criticam por taxar Bet, por taxar banco, eu tô taxando Tá pra justificando ali a pagar despesa, uma né? conta que eu herdei. Eu não tô criticando a conta que eu herdei, porque todas as vezes que eu falo, a proposta é meritória. Eu teria votado a favor dela. Pô, eu vou falar uma parada pra vocês. Aqui, chat, cá entre nós, tá? Eu acho que... Primeiro que blusinha é essa que o Haddad tá vestido, hein? Não é uma blusa assim, eu não sei se ela é elegante, eu tô na dúvida, chat. Não tá, assim, um negócio futurístico. Mas vamos lá. Eu acho que é um excelente argumento de vendas você falar assim, ó, vou taxar Bet pra financiar a educação. Eu acho que é um puta argumento de venda. Eu acho que é popular pra cacete, tá ligado? Uma coisa é falar assim, vou taxar Bet. Você sabe que os deputados que são financiados pelas Bet vão lá e dizem, ai, que absurdo, mas o imposto, não sei o quê. Mas você fala assim, vou taxar esta Bet e isso vai pra educação, eu acho que é um excelente argumento de venda. Se eu fosse deputado, teria votado a favor. É uma mistura de roupa de pescador com a Insider. Ou é verdade, né? Roupa de pesca mesmo, né? Ou por que roupa de pescador é tudo horrorosa? Vocês já viram? Já prestaram atenção? Tudo horrorosa, velho. Agora, quando me cobram o déficit público... Os caras são inimigos da moda. Ah, por que você está taxando a Bet e o banco? Porque eu preciso pagar o Fundeb. O A conta Fundeb... tem que fechar, né? A conta tem que fechar. O Fundeb, o que eu disse no BTG, estou dizendo aqui, e vou dizer em qualquer lugar, vou dizer na USP, vou dizer na igreja, vou dizer onde quiserem, é que eu tinha 80 bi de conta para pagar. 40 em números redondos. 40 do Fundeb e 40 do BPC. E eu estou correndo atrás da Receita para pagar essa conta. Então qual é o pecado? Isso me torna um neoliberal? Ou me torna um gastão? A direita fala, o cara está gastando demais. Eu falo, cara, é uma conta que eu herdei. A direita fala, pô, ele quer diminuir o déficit, porque eu tenho que pagar a conta que eu herdei. Então você veja como essas visões estereotipadas são equivocadas. São equivocadas. E não adianta o cara querer me encurralar numa pergunta dessa, porque eu conheço as contas. Eu dedico 24 horas do meu dia para equacionar essas contas. Então eu não tenho vergonha nenhuma de correr atrás do financiamento daquilo que foi contratado e que eu acho justo. Porque se eu não achasse justo, eu ia tentar cortar. Como eu tento cortar super salário, como eu tento cortar previdência de militar. Eu tento cortar. E foi isso aí, é o nosso sonho de consumo, né? O Fundeb eu não tento cortar, mas eu tenho que pagar. Claro. Então, Mas o cara isso aí é o uma cara coisa- tá me questionando porque eu tô tentando pagar uma conta, né, que eu herdei do governo anterior pelo movimento social mesmo. Mas quem criou o Fundeb, pô? Quem era o ministro que criou o Fundeb? Quem é o que pai foi? desse menino? Não, e quem... Aí o cara esquece que eu fui o responsável pela maior expansão da universidade pública no país, pela reserva de vaga. Eu não estou dizendo que é um patrimônio meu, da sociedade. Claro. Foi movimento social, mas, pô, eu estava lá. Quem mais ampliou o orçamento do Ministério da Educação na história? MEC amanhã faz 95 anos. Pode pegar. Qualquer ministro da Educação. Mas daí o cara não quer botar azeitona na minha empada, né? Ele pega uma frase e fica tentando. Cara, não dá. Ei, na moral, eu queria um debate do Haddad. Agora eu queria um Haddad versus 20 trabalhistas. Eu fiquei curioso agora, chat. Pedrão, tem mais uma aí? Coloca aí, por favor. E depois a gente vai pra da Coruja aqui. Ah, essa da Coruja eu quero ver, hein? Por favor. Coruja é quem mantém o sistema funcionando Que- aí, viu? Salve Rodrigão, salve Robertinho, salve Pedro e todo mundo, Três Irmãos Podcast. Tendo uma pergunta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eita, e agora, chat? Atenção. Ministro, 2022, segundo turno aqui em Recife, eu estava junto com Lula no palanque quando o Lula prometeu que não iria privatizar o metrô do Recife, nem fazer PPP, nem fazer concessão. O presidente Lula também prometeu para os metroviários da Transurb de Porto Alegre que não iria fazer a privatização da Transurb. Também prometeu para os urbanitários e urbanitárias da Compesa que não iria fazer privatização, né? Que a era das privatizações de Bolsonaro e Paulo Guedes iria acabar. E não venha, por favor, com a conversa que PPP e concessão não é privatização, porque o próprio PT, onde é oposição, em São Paulo, no Paraná e Minas Gerais e por aí vai, chama PPP e concessão de privatização. A dúvida é o seguinte, ministro. O governo Lula vai cumprir as promessas de campanha porque a escolha do governo Lula é para manter o PPI,
o Programa de Parceria de Investimentos, que foi criado pelo Michel Temer no contexto do golpe contra a presidenta Dilma e que, na época, o próprio PT chamava de um programa golpista neoliberal de privatização da economia. O governo Lula III manteve o PPI, ampliou o PPI, inclusive o senhor diz que é contra as isenções tributárias, né? Mas no âmbito do PPI tem isenção tributária, renúncia tributária para as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura que o senhor criou. Então a dúvida é o seguinte, é esse o projeto de país do governo Lula III, cria um novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, que limita o investimento público, força o investimento privado a partir de PPPs e concessão com dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é, depois que privatizar o metrô do Recife, colocar 3 bilhões de reais, dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é o BNDES financiar com 2,7 bilhões a privatização da Compesa. Então a dúvida é o seguinte, ministro, vamos lá, de maneira bem objetiva. O senhor é contra a renúncia fiscal porque tem renúncia fiscal para fazer PPP e para fazer concessão nas debêntures incentivadas, nas debêntures de infraestrutura. O governo Lula vai cumprir ou não a promessa de campanha de não privatizar o metrô do Recife, a Transurb em Porto Alegre e a Compesa aqui de Pernambuco? E terceira coisa, porque o PT chama de privatização, PPP e concessão, onde é oposição nos governos estaduais, mas no âmbito do governo federal isso não é privatização. A ideia de alavancar o investimento público, a infraestrutura, e entregar serviços coletivos a partir de parcerias público-privadas, tendo centralidade do mercado, é ou não parte essencial do projeto neoliberal? O homem é uma Vai ser máquina. deputado em 2026. Prepara. Legal. Aí Bicho é bravo. ele desistiu de ser presidente? Acho que agora. vai sair deputado, não sei. Deixa eu que ele ia ser falar. presidente, Bom, pô. primeiro assim, eu sou autor da lei das PPPs. Ó, Eu ei. redigi. Caraca, o Haddad é assim, ó. Tá vendo aquele prédio, moço? Eu também trabalhei lá. Caraca. Eu era assessor do ministro Guido. Eu era assessor do ministro Guido Mantega em 2003 e junto com o Marcos Pinto, que hoje é meu secretário de Reformas Econômicas, nós redigimos a lei das PPPs. Eu sou a favor de concessão e PPP, ressalvado setores que eu considero que não deveriam ser objeto de privatização. Setores Mesmo de estratégicos. concessão. Então, veja bem, a pessoa que ela é, por princípio, contra qualquer parceria público-privada, não pode fazer nenhuma. Eu penso, nunca foi a minha opinião. Nunca foi. A esquerda, por exemplo, foi contra o ProUni. A esquerda, assim, mais dessa feição, né? Mais, assim, radical. Não pode fazer parceria público-privada com a educação. Falei, esses caras não pagam imposto. Os empresários da educação não pagam imposto. E eu vou propor para eles começar a pagar imposto. Em bolsa. Já que eles não estão pagando porra nenhuma de imposto, vou propor para eles que eles comecem a pagar imposto em bolsa de estudo. 4 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo ProUni. Eu sou a favor do ProUni? Claro que eu sou. Mas pela fala do Jones, ele seria contra o ProUni. E Porque é uma parceria público-privada. Então, se você é contra, por princípio, qualquer parceria público-privada, você tem que acabar com o ProUni. Você teria que acabar com o ProUni. Muita gente da esquerda radical é a favor de acabar com o ProUni. Eu não sou. Então, depende muito do que você está falando. Eu não acompanhei a eleição nacional. Eu vou até me apropriar, mas eu não vi. Eu era candidato a governador de São Paulo, estava cuidando da minha vida ali em São Paulo. Não vi isso. Mas estou falando assim, ideologicamente falando, eu não sou contra a parceria público-privada. E nem concessão. De algumas eu sou. Dependendo do setor, eu sou. Eu não sou a favor de indiscriminadamente. não, eu tô pegando a pio, chat, eu tô pegando a pio. O que ele tá dizendo é, contra esse argumento de que, parceria público-privada é do mal, que entre aspas é o que o João estava dizendo, tá? Do mal, entre aspas. O Haddad tá dizendo assim, eu não sou contra indiscriminadamente. Eu acho que tem algumas coisas que dá pra fazer. Mas beleza, o objeto da pergunta do Jones foi, e o Lula vai cumprir as promessas que fez? O Haddad ainda não chegou lá, mas o que o Haddad tá dizendo assim, esta pica não é minha, de certo modo. É o que eu tô pegando aqui, tá? O famoso então. Eu não tenho nada com isso. Né? Mas vamos ver
onde ele vai chegar lá. Porque, em geral, o ministro não vai deixar o seu chefe na mão, né? Então ele vai dar uma miguelada, faz parte do jogo. Fazer parceria público-privada. Mas dependendo da circunstância, eu acho que ela se justifica. Inclusive, pô, a China faz muita parceria. Com transferência de tecnologia, muita, né? Os caras muita cresceram parceria muito. público-privada. A China está num caminho de forte privatização nesse momento. Muito boa parte da tecnologia que a China detém hoje foi pelo fato dela ter aberto o seu mercado interno para empresas multinacionais. E às vezes eles botaram uma empresa chinesa do lado da multinacional para assimilar, para aprender a fazer. Essencial. Então, por isso que eu não tenho essa ilusão de que o modelo soviético, o modelo... Cara, os países... Primeiro assim, eu não vejo nenhum modelo libertário no mundo. Não vejo. Eu acho que a gente deveria conversar seriamente sobre perspectivas para a humanidade. Mas eu não considero que as revoluções burguesas ou comunistas entregaram o que prometeram. Não considero que entregaram o que prometeram. Não, historicamente não. Então, tá aí, né? A gente consegue... Então eu posso ser crítico às duas. Pô, prometeram e não entregaram. As burguesas e as comunistas. Aliás, entregaram muito da mesma coisa. Capital, acumulação. Né? Então, agora, é óbvio que se você comparar com o destino de países que não fizeram nada, não fizeram nenhuma nem outra, porque tem muito país que não fez nem a burguesa, nem a comunista, não fez nada. E aí você compara com esse e fala, olha aí, tá certo também. Eu acho justa essa crítica. Porque tem país que não enfrentou a discussão sobre o seu destino. Eu acabei de dizer aqui, o Brasil até hoje não tem uma classe dirigente. E aí a pessoa que faz uma crítica ao Brasil, porque nem toma água, nem desocupa o copo, tá certo, entendeu? Mas eu nunca fui, eu não sou esse maniqueísmo, assim, toda concessão errada, toda parceria errada. Nunca me ganhou essa tese. De novo, eu redigi a lei das PPPs, né? Eu fiz concessões na cidade de São Paulo quando eu era prefeito. Porra, eu acho que o Haddad se perdeu, hein? É que a pergunta foi grande, né, chat? O cara se perdeu. Eu me perderia. Ah, caralho, qual foi a pergunta? Lá a pergunta? De São Paulo. Eu fiz parceria pelo ProUni quando eu era ministro da Educação e não me arrependo. 4 milhões de brasileiros têm diploma hoje porque alguém pensou em propor para os empresários que eram isentos de imposto pagar o tributo em bolsa. Eu não me sinto culpado por essa ideia, eu me sinto orgulhoso. E é importante a gente analisar caso a caso, né? Não dá pra ficar engessado, porque é interessante. Vou ficar devendo a resposta sobre Pernambuco, porque realmente eu não conheço o tema. Não é da minha esfera de atuação, de algum ministério de infraestrutura. Né? E nem acompanhei os discursos do Lula Brasil afora, porque eu estava aqui. A gente não falou... Não fugindo da resposta, não. Mas não, ficou claro. Respondi o que eu penso. Perfeito. Parcerias se justificam. A gente falou da... Aí eu vou ter que dar essa colher de chá pro camarada Haddad aí, chat. Não tem como você estar a par de todas as promessas que um candidato faz, só se você andar com ele 24 horas por dia. Cara, em palanque, candidato fala doideiras, mano. Pô, quem trabalhou com política sabe. Em campanha, os caras falam doideira que é o famoso, mano. As promessas de campanha. Votação do imposto de renda. O que você acha do Congresso tentar atrelar a anistia a essa votação? Eu acho que nem me passa pela cabeça que isso possa estar sendo discutido, porque é uma loucura, pô. Você vai submeter... mas o Paulinho da Força meteu essa aí. Projeto de justiça social, de justiça tributária. A isso, pô, faz a discussão que quiser, mas atrelar uma coisa a outra... Em vez de ser um dia de festa, que dia é esse? Que vai, Vota com a tua consciência no projeto de imposto de renda. Vota com a tua consciência e defende a bandeira que você quiser. Ninguém é... Eu não duvido, hein? Rapaz, eu também não duvido de nada. A gente tá vendo deputado aí defender, dividir o Brasil no meio, separar o sul e o sudeste da região norte e nordeste. Semana um deputado tava defendendo isso aí, velho. Eu não duvido nada. Pô. Rapaz, tem gente... Separa, pô. Cara, eu vou falar com vocês. Galera do Sul, vocês me desculpa, tá? É um cu doce do cacete. Separa então, pô. Separa. Separa e nós se vê daqui 20 anos.
Tem 513 deputados e 81 senadores. Você vai achar de tudo. Você vai entrevistar hoje um deputado com o Breno Altman. Isso. Vai ser um debate. Vai ser um debate, que você vai ouvir qualquer... É isso aí, galera. Hoje à noite tem debate do Breno Altman e o Paul Bilinski. E o bicho vai pegar. Então você já aciona o sininho pra você não perder. Boa. Ó, o pessoal tá perguntando aqui também o que você acha da importância do capital sexual. Não, não é isso, não. Que é isso? Que o Lula, não é isso, não. que o Lula investiu muito nessa questão do capital sexual, né? Ué? E Mas o que vem a ser isso? Investindo na sua aparência. O Lula pôs uma foto de sunga ali, depois que ele pôs uma foto de sunga, ele bombou nas redes sociais, Caraca, né? que E isso? assim, o Boulos viu que isso é importante também, né? Isso foi sexualizado na campanha dele, e a galera já tá considerando você, né? E outras pessoas, né? Você, o Nicolas, o prefeito da nossa cidade, o Renato também, como meu camarada, isso é vida de cachorro. É o que tá acontecendo? um symbol sex aí, né? Você acha que faz sentido falar pra sua equipe investir nisso daí? Quem Falar, mandou vamos... a pergunta? Ah, Não, quem mandou, ué? Fala aí, Robertinho, pô. Mas você que falou, não sei. Ó, vou falar com vocês. Piadas à parte, vamos ser honestos aqui, galera. O Brasil, não só brasileiro, tá? Isso, inclusive, nos Estados Unidos, não é novidade. Existe uma tendência natural, inclusive, assim, naturalzinha, de votar-se em candidato que esbanja, né, alguma saúde e sex appeal. Isso não é novidade não, tá? O Collor foi eleito, em parte, também por ser bonitão. Lembra disso? É só olhar as campanhas do passado. Nossos olhos estão... Alô, senhorita Vira, nossos olhos estão atentos. Fala aí. A Lúria é nossa assessora aí. Pagou uma fazer essa pergunta só pergunta. pra perguntar se você acha que é A importante. importância Olha aqui o comentário do chat, ó. Minha mãe disse que votou no Collor porque achava ele bonito. Olha aí. do capital sexual nas Você campanhas do ficar Haddad. alinhadão assim. O que você tá me falando disso aí? Cara, eu nunca pensei nisso. na vida O pública... eu Lula não- fez efeito, hein? E deu no que deu. O Na, Lula vi- fez na vida efeito. pública eu nunca pensei nisso. Na vida privada, obviamente, que eu penso. Fazer só uma observação. Teve um seu cavalgando em motion, que é o que te levou pro turno. Esse é o papo das Um vídeo do Tem um vídeo do Haddad cavalgando? Haddad cavalgando em slow motion. O edit dele cavalgando em slow motion. Mas e subiu cavalgando o quê? As pessoas começaram a ver isso daí. Mas era um... Não é possível. Peraí. Não é possível. Cadê? Se existe isso no YouTube, nós temos que ver. Agora eu vou pesquisar. Haddad. Não tem isso, não. Não tem Haddad cavalgando, não. Haddad de cavalo. Não, o YouTube não me mostrou nada do tipo, não. E ter Alguma coisa mais imaginações sexual. com isso. Não, nem tão explícito. O capital sexual, eu acho que ele tem uma semiótica bem básica, que é: a gente acha bonito, acredita e vota. A direita já se abriu muito. Nicolas é um galã do TikTok. Lula, tão vanguarda... Não, mas ó, eu acho que o Nicolas, esse argumento de que o Nicolas é um galã do TikTok, eu acho que o caso do Nicolas é outro, tá? Não é que ele é um galã. O Nicolas se faz muito do fato dele ser um jovem no sentido que não é um velho, né? Branco do universo gospel, tá? Porque no universo gospel, a figura do Nicolas é a figura desejada por muitas mulheres do universo gospel, que é um cara novinho, que ganha um puta salário, né? Se não me engano, ele é filho de pastor. Então, esse tipo branco, esse tipo de cidadão se farta em igreja evangélica, cara, tá? Então, eu acho que vem muito daí. Acho que nada pra além daí, inclusive, tá? Esse papinho de tô falando a verdade, que a galera é viciada, ainda que pouco se pesquisa sobre o que é a verdade. É o nosso principal... Pô, o Lula de sunga foi foda pra caralho, velho. Foi foda pra caralho. Ah, eu falei que O cara, eu lembro que eu lembro que até minha tia me falou disso daí, falou: olha aqui o Lula de sunga, olha a isso é virilidade bonito. do Lula. Olha o comentário, o Nicolas não tem sex appeal, ele tem Christian appeal, exatamente. Não, pô, o pessoal comenta isso daí, né? Vou pensar no caso de você. Quando você tiver uma foto de sunga, você manda pra gente. Beleza? A primeira Pode que eu ser uma tirar, foto de vem pra sunga. cá, tá bom? Ó, pegar aqui da Guruja Concurso também, que é o nosso parceiro aqui no podcast, tá? A Guruja, ela faz um trabalho incrível com concursos públicos aqui, ela é quem mais aprova para Receita Federal, Receita Estadual em todo o país, são os melhores professores. Esse três irmãos, hein?
uma plataforma bem bacana. E já aproveitando o merchan, tem um QR Code na tela, o link na descrição. Conheçam, você tem 7 dias grátis para você experimentar essa plataforma. A Guru já mandou aqui. Lá pergunta. Vou pegar aqui, que são muitas conversas aqui, vamos lá. Ministro, a pandemia acelerou a adoção do trabalho remoto no setor público e privado. O senhor entende que o home office veio para ficar no serviço público ou acha que ainda falta controle e eficiência para consolidar esse modelo? Olha, tem setores que você tem notícia de que a produtividade até aumentou em alguns casos, né? Então, é uma coisa que tem que ser ponderada à luz da experiência concreta. Não dá para você... Cara, eu acredito, sobre esse assunto, eu acredito que, claro, deixando óbvio, né? Nem todo setor se adequa para o home office. Mas, em geral, o dilema do home office é um dilema das lideranças, tá? As lideranças que têm uma dificuldade enorme em mensurar trabalho. Não que seja difícil, eles só têm preguiça, tá? Então, elas não têm plano de para onde vão, elas não têm objetivo de para onde vão, eles pouco olham para as dificuldades de se fazer, de se chegar aos objetivos, logo eles não conseguem mensurar. Aí fica com esse papinho de, o funcionário não trabalha, porque eles só mensuram resultado baseado em horas trabalhadas, o que é uma doideira, né? Novo, não tem fórmula para tudo, né, que serve para tudo. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo. Na área da educação, por exemplo, uma discussão enorme sobre educação à distância, por exemplo, que na minha época de ministro assim, foi uma grande discussão. Eu, pessoalmente, acho que nada substitui a escola presencial até o ensino médio. Eu acho que educação é um assunto realmente que, primeiro, tem que passar por muitos pedagogos, né? E, de fato, o problema no Brasil é porque a qualidade da educação à distância oferecida pelas instituições de ensino, elas são ruins, tá? E não sei o que estou falando, entra em qualquer área de aluno de faculdade aí do Brasil, dessas de EAD. É uma merda de paia, tá? Merda mesmo, tá? Muitos anos atrás, uma empresa que eu conheci de educação me pediu para pesquisar a possibilidade do EAD. Mano, isso deve ter mais de 10 anos. E a primeira coisa que eu encontrei de resultado é um modelo de trabalho chamado SCORES, né? Que para você mensurar resultado de alguém que está estudando EAD, você precisa mensurar quando aquela pessoa logou na área de membros lá para poder, quanto ela assistiu, porque só assim você vai ter uma noção de como ela está se comportando ali. No Brasil, isso pouco é utilizado pelas plataformas de ensino, cara. As EAD, pouquíssimo. Então são lugares ruins. E o ensino é ruim, principalmente porque muitas vezes, e isso é um papo que eu escutei pra caramba, que no ensino superior, muitas vezes, para ser professor, você precisaria ter um mestrado. As faculdades de EAD, elas tiraram a exigência do mercado, logo elas contratam qualquer pessoa com formação superior. Logo, como essa pessoa só tem a formação superior, eles conseguem oferecer muito menos salário, e aí ela não é professora, ela vira tutor, então ela tem que cuidar de 500 mil turmas, ganhando muito menos. Cara, é um negócio perfeito para empresa de educação. Só que a preocupação com entregar resultado de educação é zero. A faculdade também, na idade... Muito pelo contrário. O ideal é exatamente não entregar isso para que a classe burguesa safada possa falar, olha aí, a faculdade de EAD é ruim, né? Olha a qualidade dos profissionais que estão entrando, é ruim, tá? Para continuar fazendo o lobby daquele grupinho de sempre. De certa, a faculdade presencial, ela para quem pode, né? Porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e tudo mais, ela é muito importante, aquela convivência, não só na sala de aula, mas no pátio, discutindo o país, discutindo a política, discutindo cultura, discutindo lazer. É muito importante, né? Mas a pessoa de educação à distância, por exemplo, que faz uma universidade à distância, hoje tem 4, 5 milhões de brasileiros fazendo curso à distância, universitário, né? E muitas vezes sem a regulamentação devida, o que é um baita de um prejuízo para o país. Que a pessoa às vezes... Principalmente porque a gente sabe que, eu não sei se isso já mudou, tá, chat? Me corrija se eu estiver enganado. Existia a possibilidade da faculdade começar a oferecer o curso, ou seja, ela já podia vender o curso, ter aluno, recolher mensalidade, ainda que o curso não tivesse plenamente regulamentado no MEC.
Tanto que muita gente terminava curso superior e tinha uma dificuldade enorme de conseguir o certificado, o diploma. Por quê? Porque aquele curso não estava devidamente finalizado, a certificação. Força e tudo mais, mas não está recebendo da instituição a infra necessária para fazer um bom curso, né? Porque houve um afrouxamento da legislação da educação à distância no Brasil muito deletério, né? E as universidades cresceram, as públicas cresceram até mais do que as privadas na educação presencial, né? Mas na educação à distância, as privadas é que tomaram conta por causa desse afrouxamento das regras, que na minha opinião o afrouxamento não funcionou adequadamente. A questão da saúde digital, por exemplo, minha mulher trabalha com saúde digital. E tem coisas magníficas acontecendo. Você tem uma segunda opinião de um especialista, do especialista. Você não vai, às vezes, levar para uma comunidade de 2.000 habitantes um especialista em mão. Jamais. Pô, mas se você tem um ortopedista próximo e um cara especializado em mão para dar uma segunda opinião, porra, você incrementa o serviço. Essencial. Então, tem... Mas aí deixa de ser sobre AD, né? Aí é sobre internet. Formas e formas de usar a tecnologia. Não existe uma fórmula que vai resolver tudo. Então você tem que ver o caso concreto e adaptar a tecnologia ao bem-estar das pessoas naquele caso concreto. Então não vai ter uma fórmula única. Eles falaram também que a reforma administrativa, que ela vem levantando intensos debates aí sobre a estabilidade do servidor público, né? E perguntaram qual que é a sua visão sobre a estabilidade desses servidores, se você enxerga isso como um privilégio para eles ou se pode ser usado até como uma forma de opressão política lá dentro. Olha, no mundo inteiro, a burocracia do Estado, as carreiras de Estado, elas têm estabilidade com regras claras de desempenho, né? Então você tem lá o teu horário, você tem tua jornada de trabalho, você tem controle de qualidade. Isso tudo é legítimo que se faça, né? Produção, você tem que produzir, né? Então você tem um hospital público, ele responde a padrões de qualidade, ele responde a padrões de eficiência. É importante, né? Você tem recursos limitados, você tem que fazer esse recurso render, de novo, respeitando o bem-estar do trabalhador. Você não vai... Estava acabando de falar da jornada de trabalho aqui, tem que respeitar o bem-estar do trabalhador. Mas, pô, regras claras, né, de eficiência e qualidade, elas são importantes para o serviço público. Pô. Eles são custeados por todos nós e a gente tem que ter cada vez mais transparência sobre essas questões. Mas eu acredito que um serviço público bem organizado, né, e que passa pela estabilidade, ele é muito importante. Eles perguntaram também que, diante desse déficit de servidores na área de fiscalização tributária e aduaneira, somado ao desafio de implementar essa histórica reforma tributária, existe alguma previsão concreta para um novo concurso da Receita Federal na área de auditor? Os caras queriam... entendi a pergunta. Os caras queriam... Vai ter concurso? E analista. Ainda nesse mandato do governo Lula. Tem alguma estimativa de vagas e cronograma? Olha, o que nós fizemos no mandato foi chamar quem estava aprovado, né? Que estava na fila e não era chamado, né? Nós chamamos quem estava aprovado, mas eu não... O auditor fiscal ganha um saláriozinho bom, né? O fiscal da Receita ganha um saláriozinho bom, né, chat? A última vez que eu vi era aqui, 30 mil reais. Só que são poucos, a verdade é essa, né? Eu tenho notícia de que haverá concurso esse mandato de novo. Agora, até porque já vai encerrar. Mas que realmente o Brasil tem esse déficit, né? Que a gente precisa contratar mais. Eu já ouvi falar isso. Depende da área. Não é verdade para todas as áreas. Tem agências que estão depauperadas, né? E que precisam de gente para acelerar até o desenvolvimento. Pô, você não pode demorar anos para ter uma autorização do IBAMA, da Anvisa. Então, às vezes falta gente. Mas não é o caso em toda a administração pública. Tem um investimento também constante em aperfeiçoamento tecnológico, por exemplo. Que às vezes a gente olha lá e fala, nossa, esse setor aqui tinha 50 pessoas, hoje está com 10. Tem. Você tem alguma, vamos pensar, algum equipamento que supriu essas 30 pessoas que não tem estão muita ali coisa mais, sendo... Né? Tem. Hoje você tem um processo de
Rapaz, ninguém ainda tem noção do ganho de produtividade que nós podemos ter com a inteligência artificial, se bem utilizada. Como toda nova tecnologia, ela assusta muito, né? O que vai ser da gente, o que vai ser... Daí, agora o papo foi pra IA. Mas tá aí. Haddad, no Três Irmãos, papo bom, papo legal. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Besitos e tchau, obrigadito.